Fala aí, meus queridos, tudo certo? No início do Campeonato Brasileiro, eu tinha feito um vídeo sobre o Cauli elogiando o departamento de scout do Bahia por ter captado esse atleta, né? Para quem não sabe, o Cauli fez a base todinha na Europa, ele subiu no Colônia da Alemanha, passou por algumas equipes menores por lá, também pelo Paderborn, e estava no Ludogorets da Bulgária quando o Bahia o contratou. A gente sabe que apesar de ele ter nascido em Porto Seguro, aqui no Brasil, no estado da Bahia, não é muito comum ter uma visão sobre principalmente o centro lá do campeonato búlgaro, né? Apesar de eu ter citado que ele teve passagens não só nas categorias de base, mas também no profissional lá da Alemanha, imagino que ele tenha vivido o seu melhor momento no Ludogorets, inclusive com participações em competições europeias, principalmente a Liga Europa, que, fazendo um paralelo aqui com o futebol sul-americano, se equivale à Copa Sul-Americana, tá? E assim, gente, acompanhando com mais frequência os jogos do Bahia, e principalmente o Cauli nesse Campeonato Brasileiro, assisti quase todas as partidas do Esquadrão nesse torneio, eu percebi que ele tem um indicador de desempenho, que é um estilo de jogo que a gente fala, ele é bom nisso, ele se destaca nisso, e que vem dando resultados para o Bahia. Assim, todo mundo sabe que o Cauli é um meia, né, um 10, um articulador, mas pode jogar como um segundo volante, pode atuar aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, já jogou como um falso 9, inclusive nas mãos do Renato Paiva, inclusive já jogou aberto nas mãos do treinador português, então é um cara muito versátil, né, aos seus 28 anos, me parece que ele esteja vivendo, talvez em números, né, a sua melhor temporada na carreira. Isso porque ele tem 9 gols e 7 assistências na temporada e 3 gols e 6 assistências só no Campeonato Brasileiro pelo Esquadrão. E retomando aquela linha de raciocínio que eu falei do indicador de desempenho, muitos desses gols, muitas dessas assistências, finalizações, chances criadas, ele inclusive é o jogador do Bahia que tem a maior nota SofaScore, né, que é um departamento de estatísticas que consegue nos auxiliar a gente tomar conclusões pelo que a gente vê em campo, né? Então a gente enxerga o jogo, fica com uma breve sensação e vai olhar nas estatísticas para ver se você tá certo, né? Se o que você enxergou a olho nu também se comprova em números. E é realmente um cara que vem se destacando. E assim, cara, ele tem uma capacidade de jogar entre as linhas de marcação fora do padrão, fora do comum. O que são essas linhas de marcação? Geralmente as equipes marcam, lembra quando a gente fala, marcam num 4-4-2, num 4-5-1, num 5-4-1, nada mais é do que esses blocos de marcação, né? Então, linha de 4, linha de 4, linha de 2. E, né, entre essas duas linhas de 4, o Cauli tem uma capacidade de jogar, né, entre essas duas muito grande. E aí ele não só define partidas atuando, né, mas não só dando passes, mas também conduzindo, né, carregando. Nós vamos deixar aqui, enquanto eu comento, né, sobre a capacidade do Cauli, alguns lances de ele desempenhando entre as linhas de marcação do adversário. Não necessariamente ele recebendo nesse espaço, mas em alguns momentos vindo de fora do bloco, né, de fora dessa linha de marcação e rondando por aquele local, né? E aí ele conduz, ele tem essa capacidade de conduzir muito, mas muito grande, e aí ele dá passe, ele consegue receber de costas e girar. É um cara que consegue finalizar a média, a longa distância, consegue conduzir e finalizar dentro da área, finaliza com a perna direita, finaliza com a perna esquerda, né, que o pessoal costuma chamar de pé não dominante. Então é realmente um cara muito, mas muito completo. Muitos desses lances que a gente está te mostrando aqui do lado são dele já recebendo entre as linhas de marcação e conduzindo para finalizar ou para gerar uma assistência ou para gerar um passe e depois uma assistência de um outro companheiro. Então é um cara muito, mas muito completo, e por isso eu cheguei à conclusão
que ele é o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Não talvez por qualidade, né? A gente tem que citar outros caras que estão disputando o título, né? Como o Rafael Veiga, como a Arrascaeta, ou o próprio Renato Augusto, que está numa equipe que não está disputando o título, mas também a luta contra o rebaixamento junto com o Bahia, e tem outros, vários jogadores, tem o Cristaldo do Grêmio, que também está se destacando, também tem muita qualidade, tem o Alan Patrick também, que no Internacional está jogando demais, né, não só pelo que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mas também pelo que ele fez na Copa Libertadores, com muitas participações em gols, em assistências. A gente também vê como ele é muito influente lá no Colorado. Tem muitos atletas, Ganso do Fluminense, enfim. Mas acho que o desempenho do Cauli, né, individualmente, a forma como ele impacta, né, na equipe do Esquadrão, já citei as estatísticas dele, né, já citei que ele tem a maior nota SofaScore, e o que a gente enxerga dentro de campo, né. Então, na minha opinião, que é o meia que tem o melhor desempenho do Brasileirão de 2023. E não é só o destaque do Bahia, mas sim, como eu acabei de citar, do torneio. Vejo pouca gente falando, porque o Bahia, obviamente, não é do eixo, né, do eixo Rio-São Paulo, muito menos da região sudeste, né, uma equipe do Nordeste, então não há tanta frequência assim de pessoas acompanhando aos jogos do Bahia, e por conta disso acabam, não sei, esquecendo ou não citando o Cauli. Mas fato é que o Brasileirão dele é excelente, muito, mas muito bom. Assim também como o volante Ranieri do Cuiabá, que também está fazendo um excelente campeonato e é pouco citado, né? Até por ser de uma região, da região centro-oeste, né? De uma equipe com menos torcida, né? Pouca gente acompanha de fato o dia a dia do Cuiabá, os jogos do Cuiabá, mas é um outro atleta que também está se destacando, o volante Ranieri, né? Que veio inclusive do Avaí. Mas eu queria fazer esse vídeo sobre o Cauli já há um certo tempo, além do que eu já tinha feito no início do Campeonato Brasileiro, mas falando sobre esse indicador de desempenho, que ele é um dos poucos aqui do futebol brasileiro que tem essa capacidade de jogar entre linhas. O Arrascaeta do Flamengo também é um cara fenomenal nesse tipo de jogada, e o Cauli é mais um. Além disso, rapaziada, torcedor do Esquadrão, obviamente você deve ter assistido a goleada do Bahia em cima do Corinthians, né? E a gente fez um vídeo aqui no canal, inclusive o Cauli se destacou, né? Com um gol, uma assistência nesse jogo, e a gente fez esse vídeo explicando, inclusive com a voz do Rogério Ceni, como o Bahia conseguiu golear o Corinthians, né? Qual foi a estratégia? Nós vamos deixar aqui do lado para você conferir. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, rapaziada, e até a próxima.